Boa noite e a paz do Senhor. Ele tá fazendo mais um vídeo aí. O negócio tá tenso aqui, o cara tá me apertando. E, e assim, vai vir umas perguntas que eu vou ficar meio sem saber o que fazer. Mas o bom é assim, entendeu? O bom é assim. É tentar tá preparado, né? Tem coisa que eu ainda não assimilo não, mas vamos dar uma melhorada na coisa aí. Tem um amigo meu, Adonai, aí, que ele vai estar fazendo umas perguntas aí. E eu espero poder estar respondendo ele da melhor maneira possível aí. Dentro daquilo que Deus permitir, né? Então o Adonai vai estar fazendo as perguntas, eu vou tentar responder. Você não vem com aquela pergunta de novo não, que não vem Tá com ela, bom. Ô, com ela de Kleber, novo não, que eu não sei. tá bom. Kleber, quando que você sentiu a presença de Deus pela primeira vez na sua vida? Com isso conta criança, adolescência, juventude, mas a primeira vez que você realmente sentiu a presença de Deus, não é uma hora de perigo, é uma hora onde você falou, Deus existe, eu estou sentindo Deus, entendeu? Sim. Sem ninguém te influenciar, você sozinho. Então, Isso pode ter sido com 2 anos, com 1 ano, com 5 anos, com 10 anos, sim. com 15 anos. Qual que foi o momento da sua vida onde você sentiu que Deus existe? Então, hoje eu tenho 39 anos, né? Eu tenho essa carinha de 45, mas eu tenho 39. E eu tive uma criação dentro do catolicismo. Minha mãe era católica, minha família era católica, né? Porém, a minha mãe teve sempre uma preocupação desde pequeno de estar falando que Deus existia. Tá que bom. Deus Mas você sentia e Deus? que Deus ele a todo tempo estava olhando por nós. Hoje em dia, nos dias de hoje, nós não temos mais isso entre pais e filhos. Naquela época, minha mãe muitas vezes me repreendia falando, olha, papai do céu tá vendo, papai do céu tá olhando. Então, aquilo já serviu como uma apresentação do próprio Deus para mim. Aquilo já me trazia um temor, porque eu, apesar de eu não ver Deus, eu sabia que havia um ser maior que estava olhando por mim. Porém, eu senti poderosamente a presença de Deus. Certa vez que eu estava na minha casa, minha mãe já tinha se tornado evangélica e ela congregava numa igreja ao lado da nossa casa, né? Na época do Ministério do Ipiranga. E estava sendo cantado, louvado um hino, né? O hino o escudo. E eu estava na garagem de casa. Eu não me lembro se eu estava passando por algum problema, creio que não. Eu estava bem, eu estava só encostado no carro do meu irmão e eu fumava na época. Eu estava fumando e eu comecei a ouvir o louvor. E aquelas palavras começaram a criar um sentido dentro da minha cabeça e eu comecei a praticamente a ouvir a voz de Deus. Ouvi que Deus tinha algo para mim, mas Ele precisava que eu me colocasse na posição. E naquele momento que eu senti a presença de Deus, eu chorei. Eu comecei a chorar e tentar entender o que estava acontecendo comigo, mas eu não conseguia parar de chorar. Porque era o próprio Deus me chamando, o próprio Deus conversando comigo. Uma coisa que eu não acredito é que Deus vá pegar um indivíduo e afligi-lo e machucá-lo para que essa pessoa venha entrar nos caminhos do Senhor. Deus não faz isso com ninguém. Deus, ele prova o amor dele para conosco da melhor forma. A gente precisa apenas estar ligados, né? Mas foi naquela época que eu senti a presença de Deus, Então, entendeu? Então, para não sair do foco, foi naquela época, que nem você falou, você estava bem. Não passava por problema, não tinha problema nenhum. Não tinha problema nenhum. Deus, ele falou comigo através de um louvor
e ele passou a se revelar a mim através do louvor. Então isso para mim foi muito, mas muito, Então, mas muito o bom. louvor que você falou, ele é o escudo, e esse louvor ele fala de soldados feridos, não é? Não, Ele fala do quê? não. Dá o trecho do louvor. Ele fala que não há nada que possa impedir que Deus entre em algum determinado lugar. Ele fala que Cantação não há feliz. ferrolhos, nem portas, né? Não há ferrolho, nem portas que te impeçam. Que é um hino que fala de prisão. Isso, não. Ele fala, Deus fala, é assim. Eu creio que não há onde Deus não possa chegar. Sim. Eu creio que assim, a grande verdade é que a Bíblia mesmo diz que não há profundidade, nem altura, não existe aonde o homem possa ir que Deus não possa alcançá-lo. Tá. Então assim, e Deus ele entrando na vida há uma mudança. Então assim, a gente compreender essa chegada de Deus em nossa vida faz toda a diferença. Sim, mas você se sentia numa prisão? Não, eu não me sentia. Que nem você falou que eu vivia bem. Na sua cabeça estava tudo bem. Eu curtia, eu saía, eu brincava, eu passeava, eu fazia. Na época eu bebia, na época eu fumava, estava sempre rodeado de amigos. Bom, então vamos para outro tema. Eu tô me sentindo no programa do Jô. Não, legal. Eu tô me sentindo no programa do Jô. Oh, glória! Não, mas a intenção é aleluia! A intenção é que você fique à vontade para poder responder à vontade. Quando você saía, você se divertia? De muito, verdade? Muito. Você ficava contente com a diversão e tudo? Muito. Eu sempre fui uma pessoa assim, no modo de dizer, meio bunda mole. Sabe assim, eu me divertia muito, mas eu tinha muito medo que acontecesse alguma coisa errada. Então assim, eu sempre fui um cara cuidadoso nas minhas saídas, nas minhas idas em balada. Eu sempre pensava que poderia acontecer algo ruim. Então assim, não sei, de repente Deus já tinha um propósito comigo. Você sentia que você estava no caminho estranho? No lugar errado, de repente no lugar errado. Mas você se divertia com isso? Não, eu me divertia porque eu estava no mundo. Eu não tinha uma direção. O que eu estou perguntando para você agora está começando a entrar no foco. Você se divertia, mas você sabia que tinha alguma coisa estava errada. Isso, sim. Isso. Eu acho que todo então mundo... você não se divertia 100%, não satisfazia você 100%. Eu me divertia, eu voltava para casa muitas vezes contente, às vezes sobre o êxtase da bebida, né? E dormia e acordava. Quando você chegava em casa, tinha aquela alegria lá? Olha, normalmente a alegria não está em você sair e você voltar para casa, porque é uma coisa que você faz em você sair, curtir uma noite do lado dos amigos, de repente chegar em casa sozinho, passando mal, de repente está sua mãe, seu pai aguardando você chegar, preocupado com você, e você chega e muitas vezes você está desnorteado, você não tem no que se apegar. Isso, você sabe que você não está correto e não vai mudar aquilo porque você não tem como mudar, entendeu? Então agora já começou a ter um sentido a conversa. Beleza. Quando você chegava lá, que você tinha se divertido, você pensava assim, você falava assim, não, tá faltando alguma coisa. Então, a questão do faltar alguma coisa, isso aí eu acho que todo ser humano ele sente no coração, entendeu? Independente de onde ou o que esteja fazendo. Eu, na minha concepção, no meu modo de ver, sempre, independente do que a gente esteja fazendo, às vezes em meio à felicidade, a gente sempre vai focar no Criador, diretamente ou indiretamente, pensando nele, na necessidade de ter, de repente, um conhecimento melhor daquilo, tudo que está nos acontecendo. Tipo, como eu posso dizer,
hoje em dia eu não dispenso estar do lado das pessoas que eu gosto, crentes ou não crentes. Eu não me tornei evangélico para mim me afastar das pessoas, nem para mim julgar as pessoas pelo caminho que elas andam. Eu me tornei evangélico. Como você pensava antes? Eu me tornei evangélico para quê? Para que eu viesse mudar. Eu precisava mudar. A vida que eu levava não era uma vida que eu pensava que agradava a Deus e que... Não, então beleza. Então você falou... Que você tá parecendo o Faustão, que corta os outros. Não, é porque aí vai sair fora do que eu quero. Põe o vídeo na internet. Ó, todo mundo falando. Ó, você falou que tava na garagem encostado no carro do seu irmão. Sim. Fumando cigarro, né? Sim. E aí o hino tocou em você. O hino escudo. E o hino escudo, até onde eu sei, fala de ferrolhos, fala de uma certa prisão, que não há. É uma libertação, o hino ferrolho aí, fala de hino escudo. Se você prestar atenção, vai ser uma libertação. É um pedido de socorro. Assim, se você prestar bastante atenção mesmo, na verdade, é que é um pedido de socorro. Na verdade, né? ele fala que assim, que não há aquilo que possa impedir Deus chegar. Isso. Não há aquilo que impeça de Deus chegar na sua vida. Também. Assim, às vezes você acaba se perdendo em pensamentos por achar que muita coisa não vai dar certo, sabe? Isso. E nessas horas Deus ele costuma surpreender a gente, nos dando saída, sabe? Nos mostrando um caminho, entendeu? A Bíblia ela fala que certa vez Paulo havia sido machucado, afligido, ele e Silas sofreram, apanharam, foram amarrados, lançados dentro de um cárcere fechado, eu creio que escuro, úmido, na pior situação que uma pessoa pode se encontrar. Mas a diferença para aquelas pessoas que realmente amam a Deus, elas compreendem que não é aquilo que nos aflige que pode tirar o foco da gente com o Criador. Mesmo diante do problema, das dificuldades, eles resolveram adorar a Deus. E muitas vezes você se posicionar diante de uma dificuldade, em você adorar a Deus verdadeiramente, isso te traz não só um refrigério, mas traz uma vitória muito grande na sua vida, porque Deus ele trabalha em cima da sua fé, ele trabalha em cima, assim, olha, tá vendo ali, ó, tipo Jó sofreu, mas não deixou de adorar. Jó ele falou assim, olha, eu sei que minha carne está machucada, eu sei que eu estou sendo afligido e julgado, mas por fim eu sei que meu Deus existe e ele há de se levantar por mim. Você tem que ter convicção. Então vamos supor que alguém está assistindo esse vídeo e não